Tá sentadinho ali Cadê atrás. o Capês? Ali, ó. Chama o Capês, pô. Doutor Capês, pode chegar aqui. Pô, Delari, como você tá ruim? Você não era assim na época do Alan Rapp lá, que ficava com um chicote lá. Na época do Alan Rapp não tinha isso, não. Fala, doutor, como é que você está? Tudo tranquilo e calmo ou não? Não, não tô tranquilo, não. Eu estou me desesperando calmamente, mas à medida que o tempo vai passando, a minha calma vai se esvaindo e eu vou me desesperando mesmo. O Brasil vai virar um narco-estado? Ou já é um narco-estado? O que você está sentindo é chamado de a ira dos justos. Você é um justo e está irritado com o que você está vendo. Está revoltado com o que você está vendo. Não, eu tô com uma toba na mão mesmo. Não é pra... E é para estar preocupado mesmo. A situação é muito complicada. Isso aí, já que você tocou nesse assunto. No Rio Grande do Norte, as organizações criminosas, hoje não basta mais você prender. Eu estava vendo agora o senador Moro quer fazer um projeto para transformar em crime o planejamento de ações criminosas. Isso vai levar os presos para dentro do presídio. Mas é lá que eles estão praticando os crimes. É de lá que eles planejaram a morte do juiz Antônio Machado. Lembra de Prudente? Lembro. Juiz de execução, negava a progressão de regime, mataram o cara em Prudente. Sexta-feira, saindo do serviço. Assassina. 2005, 2 anos depois, mataram o ex-diretor da penitenciária de São Paulo, que é o Ismael Pedrosa. Porque o PCC, ele não ameaça. Ele planeja e elimina. E quando o Moro determinou a transferência do Marcola para um presídio federal, ele entrou na lista também. Então, mas o Marcola já saiu. A gente mostrou ontem aqui o Marcola. O avião da Polícia Federal. Então, esse é o problema. Mataram o promotor Gaquia, o Lincoln Gaquia, vive cercado de policiais militares, 20 policiais militares, desde 2005, quando ele atuou. Então, o que tem que ser feito agora, o que eu tenho impressão é o seguinte, eu vi o ministro da Justiça falando que não tem que politizar, e não tem mesmo, é um assunto grave, mas o governo não pode ficar mandando recados que ele está disposto a dialogar, a passar a mão na cabeça. Você tem que transferir esses líderes da quadrilha para presídios em isolamento e colocar no chamado regime disciplinar diferenciado. Ele fica 2 anos isolado, as entrevistas com advogados são monitoradas, ele não tem direito à visita íntima, isso a intimida. Se o Estado, nesse momento, não tomar pé da situação, vai ficar cada vez pior. Já está muito ruim. Mas é isso que eles estão exigindo lá no Rio Grande do Norte, né? É tudo isso aí que você falou que não pode... Eu vi o ministro da Justiça vai enviar 100 milhões para a melhoria do sistema, o que é muito bom. Vamos lembrar que o Rio Grande do Norte tem 10 mil presos. No Brasil tem 910 mil presos. Então, esses 100 milhões vai resolver o problema de 10 mil presos. Agora eu pergunto, e a raiz do problema? Onde é que estão aqueles líderes das organizações que estão comandando o crime de dentro? Eles têm que ser transferidos. Não adianta só reformar o presídio, que é importante. Tem que transferir os cabeças da organização. Então, enquanto isso não acontecer, vai ser um narco-estado comandando. Então, mas já é um narco-estado? É um narco-estado? Eu diria que o crime organizado de dentro dos estabelecimentos carcerários, e vamos falar em PCC, Sindicato do Crime, é um estado paralelo. Eles corrompem autoridades. Você, às vezes, está numa sala de aulas, pode estar com estudantes, principalmente faculdade de Direito, para formar futuros advogados. Então, você está ali falando para um membro do PCC. Então, é isso que eu ia perguntar para você, porque a raiz do problema é muito maior, porque a facção ela cria o cara desde que já tem muito dinheiro, então já forma advogado, forma juiz, então e forma político também. Então a escalada do crime é muito maior do que a gente pensa. Como é que agir nessa raiz aí e identificar essas pessoas que trabalham para o crime organizado? Você falou bem. Primeiro eles pagam a faculdade de Direito. Depois eles tentam corromper a autoridade, eleger políticos. E se a autoridade não se corrompe, como foi com o Sérgio Moro, eles eliminam fisicamente. Tentam eliminação moral e depois eliminação física. Tipo máfia. Você viu o que o Flávio Dino falou? O que ele falou? Flávio Dino falou assim, ó, a crise de segurança no Rio Grande do Norte é por conta de misoginia. Foi a leitura dele. Ele falou que é violência de gênero pelo fato de mulheres estarem em cargos públicos que eram tradicionalmente
ocupados por homens. Eu não tenho a menor ideia da situação lá dos políticos, mas me parece um pouco estranho. Assim, Como é que é? Como é que é? Falou que é misoginia, que é o seguinte, tá tendo essa confusão porque muita mulher tá em cargo de poder e aí o pessoal se revoltou. Não me parece... O PCC se revoltou porque mulher tá... Foi isso que ele falou. Tá, é isso que eu tô falando. Então, mas por exemplo, vamos lá. Você é um cara porra, você Conhece. você conhece. Lá ontem a gente tava falando, a juíza lá que soltou a Rainha do Pó. Isso. Sim. Rainha do Pó tava presa. Rainha do Pó, não Ah, é? o nome já é bom. Porra, não é o... Rainha do Pó. é a Rainha do Não Deserto. é aspirante a Não é, Rainha né? da É a sucata. Rainha do Pó. Rainha da sucata. Rainha do Pó tá vincana, tal, não sei o quê, foi lá pra juíza, juíza, né? Foi a juíza que falou, não, ela... O STJ Isso. concedeu o direito dela cumprir a pena provisoriamente, a prisão provisória, não tem pena ainda, Ah, tá, é no próprio provisório. domicílio. Agora tem uma coisa, essa Rainha do Pó tinha sido condenada a 17 anos de reclusão. E quando você recorre para o Superior Tribunal de Justiça, lá não se analisa a prova novamente. Ela já está condenada. Agora, se tem motivo para ela ficar presa até a segunda instância, quando já foi condenada a 17 anos de reclusão, se tinha motivo para ela continuar presa, tanto que não foi revogada a prisão. Foi dado o direito dela cumprir a prisão em casa. Então, Aí mas fica difícil. isso aí entra na prisão em segunda instância, né? Que é essa que tinha que valer pro cara ficar em cana mesmo, né? É um benefício que foi criado quando as presas têm filho menor. A justiça pode conceder o direito dela cumprir a pena ou aguardar a condenação do processo em casa, no domicílio. Mas não é para chefe de quadrilha de tráfico de drogas, para uma pessoa conhecida como Rainha do Pó, que já tinha sido condenada a 17 anos de reclusão. Então, o problema não é da prisão em segunda instância. É claro que isso é importante, porque se houver motivos para a pessoa ficar presa, decretar a prisão preventiva, ela responde presa até o fim do processo. E nesse caso, tinha motivos para ela continuar presa. Tanto tinha motivos que o Superior Tribunal de Justiça não concedeu liberdade provisória. Concedeu a ela o direito de continuar presa, portanto tinha motivo para ela continuar presa, só que dentro de casa. É uma temeridade. É lógico. Então, claro. então, é igual o André do Rap lá, pô. Então, É a mesma sumiu coisa. e acredito que não se pega mais. lógico que não não. se prende mais. Então, aí você diz, é um poder Então, mas vulnerante. tem mutreta aí. Claro. Tem mutreta aí, doutor. Bom, aí Não faz essa carinha, Não, não. é que não dá pra Eu não- falar sem provas. Hã? Tem Não, muita- sim. Não dá mas, pra gente falar. Mas Não é indica. estranho, Não, não é estranho. É uma decisão equivocada. É, isso. É uma decisão Então. equivocada. Quando você está falando de tráfico de drogas, organizações criminosas, tem que tomar um certo cuidado. Então, mas você vê, por exemplo, porque isso aí vai crescendo e a gente não percebe. Porra, eu tava vendo no México, agora os republicanos estão querendo mandar o exército americano ir pro México, o Obrador tá bravo, falando, isso aqui não é uma colônia, nós vamos cuidar. Porque o México, essas facções... Tomaram. Cartéis. Não, é um exército. É, E organizadíssimo. eles sem não dúvida. têm vergonha de tirar foto, tudo Eles tudo saem com armado. jipe. Tudo armado. Não, é tanque. Não muito não dinheiro, é né, brincadeira. Lá tá pior que aqui. Isso aí No não é brincadeira. Colômbia, você não entra. Você não entra. E aqui no Rio parece que a Maré quer a mesma coisa. Não, o Rio é impressionante. A Maré Sempre quer a falar o mesma seguinte, cena. aqui vai ser nós Sim. e acabou. É um Nós vamos fazer é um um estadinho estado, nosso é. aqui e Estado, acabou. regras Estado próprias, independente. Então, leis mas para próprias. onde vai isso? Ó, Emílio, o crime organizado não para de funcionar no fim de semana. O crime organizado não tem horário de funcionamento com nem repartição pública. Trabalha 24 horas por dia. No crime organizado, se alguém pisar na bola, a sentença é imediata e a execução também. Eles têm um poder muito grande. Você falou máfia. Hoje o PCC tem restaurantes, Posto de tem gasolina. posto de combustível, muitos, todos com a contabilidade absolutamente irretocável. Não adianta fazer fiscalização que você não acha nada. Quando eu estava no Procon, fizemos várias fiscalizações, combustível direitinho, preço bom, porque o negócio deles ali é para lavar dinheiro. Então fica cada vez mais difícil você asfixiar esse tipo de organização. E eles vão e corrompem autoridades para tentar conseguir benefícios. Então realmente é complicado. E o Sérgio Moro foi vítima disso porque ele teve a coragem, como ministro da Justiça e Segurança Pública, de autorizar a transferência para um presídio federal em regime de isolamento. Quando ele fez isso, eu já sabia que ele estaria em situação de risco. Então, mas isso é ruim, né, doutor? Porque, por exemplo, você vira que nem esses caras aí, essas facções nossas aqui, é droga da Europa, né? É o cara, ele pega da Colômbia,
passa por aqui, vai pelos portos, tal, vai aquele esquema. Encontraram lá na Santos, Holanda. Porto de Santos na também, Holanda. Porto de Santos. Santos também. Na O Holanda colete agora. que tinha também. Então você vira Que era meio... do Brasil, né? Você, ferra a imagem, ferra tudo, né? Você vira um entreposto de um exportador de... Pô, a gente já não é tão legal a nossa imagem. Né? O Emílio, eu acho que a gente fica preocupado, principalmente os governos, quando ocorre uma situação que nem do Rio Grande do Norte, ou em São Paulo em 2006. Lembra, maio de 2006? Lembro. Parou tudo? A preocupação é combater o efeito. Você vai lá, acalma a situação, mata alguns dos criminosos, prende outros, mas o problema está dentro do sistema carcerário. Como é que os presos de fora, os presos de dentro, conseguem praticar todo esse tipo de crime? Eles mandam recado para as famílias dos presos que saíram que se eles não cometerem esses crimes, os seus familiares serão mortos. Eles serão mortos, mesmo estando fora. também. Então, mas daqui a liberdade. pouco eles vão ser maior que o Estado. Isso. Claro. Pelo dinheiro, Que é o Pablo Escobar na Colômbia. Mais organizados já praticamente claro. são. Não, Já tá no Eles caminho. são mais E organizados. lavam dinheiro, entram na polícia. Porque antigamente... Então, se você pensar, poder. antigamente, eles ficavam muito na moita. Eles ficavam lá na moita, fazendo esquema e tal. Sim. Não era assim do jeito que é na Colômbia hoje em dia, que é no México hoje em dia. Hoje eles aparecem Tá no Brasil, São muito Paulo, Rio de organizado. Janeiro, no estado, Sim. no Nordeste. O estado, infelizmente, está tomado completamente. E o que acontece? O ministro da Justiça tem que chegar agora e não falar isso que o Samidana disse que ele falou, que é misoginia. Ele tem que enfrentar a situação e falar: vamos tomar as providências. Essa é a declaração dele. A única declaração que se espera. Vamos tomar as providências para a transferência imediata de todos os líderes do PCC que se encontram hoje em presídios estaduais para presídios federais de segurança máxima em regime de isolamento, que é o regime disciplinar diferenciado. Pra não ter comunicação. Vai ficar até 2 anos. Não sei, mas eles aí vão sair atirando em ônibus. vai ter que ter já peito, já- vai ter já meteram peito bala no pra ônibus fazer no isso. Rio. É aí que eu falo, você vai enfrentar ou não vai? Sim. Ô, Capês, mas você não falou uma coisa. Beleza, né? O Moro foi ameaçado. E agora? Eu sei que você não tá trabalhando com eles, mas qual é a estratégia de segurança pro Moro? Porque parece que ele ainda vai... Pô, desde janeiro, queriam torturar a família, sequestrar. O que tem que ser feito agora? Bom, claro que o Moro vai ter que ter uma vigilância. Ele e a família terão que ter uma vigilância permanente. Isso não é uma questão para se brincar. Eles não estão fazendo uma ameaça só para intimidar. E o que preocupa, se for verdade isso, a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo, através do promotor Gaquia, que é o promotor de Prudente, que detectaram essa... Nesse momento, se você não tomar uma providência mais radical, eles vão perceber que a autoridade tem medo. A única coisa que você não pode mostrar é medo, é hesitação ou que quer fazer algum tipo de acordo. Você faz um acordo com o crime organizado, para imediatamente todo esse tipo de tumulto. Para e dá uma aparência que está tudo resolvido. O problema continua lá no fundo. Então o Moro, como você perguntou, Dani, ele vai ter que permanentemente estar protegido e o Estado vai ter que ajudá-lo. Como? Tomando a frente. Outras autoridades têm que tomar a frente, principalmente lideradas pelo ministro da Justiça, para conduzir uma ação de fundo contra essas organizações. Então, Você acha que essa transferência do Beira-Mar... É o Beira-Mar, né? sim. Do Beira-Mar Fernando agora Fernandinho. foi meio um acordo para... Não adianta transferir um ou outro líder. É preciso transferir todos os cabeças da organização. Você tem lá no Rio Grande do Norte Sindicato do Crime, sabia o nome da organização? Sim. Sindicato Não, do mas o Crime. PCC que é o... A outra é o PCC. O PCC é meio Brasil, Paraguai, é um negócio... Sim, mas o Comando grande. Vermelho... O Comando uma Vermelho... Amazon grande. A Amazon Vai ter uma do distribuição. esquema, Tem, uma Amazon. Só que o Comando É um Vermelho... delivery. Shopee, o Comando lá. Vermelho do Rio tá entrando em São Paulo pelo litoral norte, viu? É? Tá entrando pelo litoral norte. Aqui é pra falar mesmo, não é pra passar o pano. Tá entrando e é preciso uma ação pronta da polícia aqui no estado de São Paulo, nessa região, porque eles estão entrando. Hoje você pega também em algumas favelas do Guarujá, Sim, Guarujá são é terrível. completamente tomadas. A arma tá lá dentro, os traficantes estão E os rolando caras têm tráfico no estado avião, inteiro. helicóptero. Você lembra que Estrutura. teve... Você lembra? quê? Quem que tava aqui, que soltaram também. Pô, fizeram
Foi o André do Rap, né? Sim. Foi o André do O André Rap. do Rap foi que solto. tinha, que tinha carros, Isso, não, foi helicóptero. Nosso amigo, No, Nico. aqui no o Nico, litoral. o Nico Foi o também. Nico, né? O Nico tava com a gente. Pô, ficaram lá, fizeram uma apreensão grande lá. Foi agora há pouco tempo, uns 2 anos atrás. Mas aí solta todo mundo. Sim. Aí depois acaba, solta. A pena tem um tempo limitado de duração. A Constituição nossa proíbe prisão perpétua. Tem um tempo máximo de pena, tem as progressões de regime para todos os crimes, inclusive hediondos, tem progressão de regime. Uma hora o sujeito sai. E mesmo não saindo, como rola muito dinheiro, você corrompe os órgãos de repressão, e inclusive no judiciário. Mas você viu lá em El Salvador o que o presidente fez? Da segunda cadeia para 40 mil. O cara fez uma cadeia. Põe lá a imagem. Tá em paz, na tela aí, velho. o Capês. El El Salvador é o seguinte, tem aquelas gangues lá, aquelas gangues que estão lá, muito infiltradas nos Estados Unidos. Também é tudo droga, né? E aí o cara fez o quê? Ele fez uma prisão, ele deu uma mudada na Constituição com o Congresso. Deu uma mudada, mas também ficou meio uma ditadura. É nós. Fez uma prisão para 40 mil pessoas e disse que não vai ficar um solto. Mas se você olhar lá, você fica com medo, porque parece uma... que tem as imagens aí, Delari? Que demora pra caramba. Olha não, aí, eu ó. quero as imagens. Vai ser. São as imagens. Olha isso aí, ó. Isso aí é o seguinte, foi a primeira transferência de 2 mil presos. Esses caras tatuados, eles são de gangues. Uma facção, né? São aquelas gangues lá. Olha, ó. Ele transferiu 2 mil... Cabe 40 mil. Cabe 40 mil pessoas. É a maior prisão do hemisfério sul que o cara fez. Mas a turma vai que vai, ó. Nem discute. Nem olha pra trás. Direitos Humanos está muito revoltado com isso. Porque falou que ele não vai resolver. Cadê aquela bonita? Aquela bonita. E ele fez uma transmissão pela televisão, ao vivo, dessa... Pra dar exemplo. Então, mas também é um pouco de exagero, não é? Mas o problema é o seguinte, você precisa ter... Nós estamos com uma superlotação nos presídios. Olha aí, ó isso aí, ó. Isso aí é para transferência, mas também esse tipo de tratamento... Hã? Ele Não falou vai agora. resolver, Aí ele falou o seguinte: agora vocês vão ver o peso da mão do Estado. Ih, não tem imagem. Imagem bem fraca. Tá no seu WhatsApp, inclusive. As imagens são bem É claro, Calma que a gente vai achar as imagens. A gente vai achar, calma que você vai ver. Sistema, vai curtir. No nosso sistema não funciona. Não funcionaria. E, na verdade, com 11 custo estimado de 11 bilhões de reais, vamos lembrar que nós estouramos o teto constitucional em 160 bilhões. Agora, né? Que é assunto do Samidana. Estouramos o teto em 160 bi. Estamos distribuindo emendas parlamentares também em bilhões. Agora, Olha lá, Bita em paz. Olha lá. Olha a turma lá, o doutor. Agora vai. Agora, essa é a prisão. Mas se você pensar, né? Aí tem 2 mil, que foi a primeira transferência, é para 40 mil. No Brasil são 900 mil presos. Mais de 900 mil presos. 900 mil presos. Sendo que a metade é preso provisório. Tem gente que precisa estar e não está. E tem gente que não precisa estar e se encontra. É isso aí. Então, né? Muita gente precisaria estar e não se encontra. Muito bem, eu vou fazer um break pro Reginaldo. É só pro Reginaldo. Ele que manda. Reginaldo, você que manda sempre. Reginaldo. Pode fazer o break. Estamos aqui com o Fernando Capês. O Instagram dele é @Fernando Capês. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, continuamos. Eu tenho uma pergunta. Capês, a última vez, pelo menos no ano passado, você estava num outro chapéu do Procon. Eu tenho uma visão bastante... eu gosto muito do seu trabalho, mas uma visão divergente em relação a Procon ou essas interferências. O governo federal fez aquele negócio do consignado. Eles colocaram um teto que sumiu. Aí os bancos falaram, bom, se é para emprestar por 1,7, eu não tenho interesse. E agora estão revendo. O que você acha sobre taxa de juros para o consumidor? Você acha que alguma regulação pode ser eficiente, assim, na sua experiência? Olha, Sam, em primeiro lugar, o Procon, na verdade, dá a impressão que ele é contra as empresas e o livre comércio. Não, o Procon procura defender o consumidor e ele está colaborando para a desjudicialização. Nós recebemos 4 milhões de reclamações no tempo que eu estava lá. 80% foi resolvido num acordo. Isso diminuiu um custo muito grande. E para você ter uma ideia, nós fizemos o Procon racial,
que combate o racismo nas relações de consumo, com apoio das empresas de sessão comercial. Mas o que eu digo contra é quando o PROCON sinaliza tabelamentos. Não. Que isso acontece. Isso acontece na história. Sou totalmente contra tabelamento de preço, é proibido pela nossa Constituição, mas nós tivemos um problema muito específico. Eu tive um azar na minha época, sem plena pandemia. Então você tinha uma diarista que entrava no supermercado com R$30, o saco de arroz de 5 quilos estava 35. Então, claro, é contra os nossos princípios, eu sou um liberal convicto, sou contra qualquer tipo de tabelamento, mas tínhamos que tomar alguma providência. Agora, com relação a juros, que eu estou vendo aqui, qualquer controle artificial da taxa de juros, qualquer controle heterodoxo, com certeza vai causar inflação, perda do poder aquisitivo da população. Nós estamos falando, Emílio, os Estados Unidos. Sabe qual é o déficit dos Estados Unidos? O Sami sabe. É mais de 30 trilhões de dólares. Os caras estão em recessão. Vão entrar em default. Então, os juros estão subindo lá. Como é que você espera, essa turma do esperneio, a turma do palanque, que o presidente do Banco Central vai mudar os juros artificialmente? Não dá. Mas você sabe que aqui tem a carreta furacão, né? Exatamente. Esse é o problema. A carreta furacão custa muito caro. Tem uma galera. Se ninguém acreditava na carreta, só a gente ficou aqui 3 meses falando a carreta. 10 anos falando. Os irresponsáveis. Agora você vê, né? Você vê também, Sami, eu estava vendo ontem, a inflação também está... O grande problema, Espanha, Portugal. Espanha fez o quê? Ele abaixou o IVA, que é o imposto que ele tem. Porque ele falou, não, vou baixar o IVA, vai. Sim. Não resolveu. Inflação é um negócio difícil. Inflação é aquilo que você falou, que é o alcoólatra, né? Eu até te mandei um vídeo. Isso é muito conhecido em economia. Fala, olha, imprimir dinheiro, dar incentivos, que é mais ou menos o que estão fazendo. Você gasta um monte, ele tem o mesmo efeito do álcool. Você vai numa festa, quando você começa a beber, e aí eu tô falando de beber muito, a primeira consequência é boa, você fica feliz. E é igual quando você injeta dinheiro. O resultado no curto prazo é bom. Mas depois vem todas as consequências. E o contrário também é verdade. Quando você para de beber, você fala, não, minha vida não tem sentido. Tá sem graça. Tá sem graça. Mas no longo prazo você vê que você vive melhor. E é a mesma coisa quando você começa a controlar a inflação. E tem uma frase, essa assim, é do Gustavo Franco, que fala assim, olha, país que já teve inflação alta não pode nem brincar com inflação moderada. Ele fala que é igual beber, voltar a dar poucos goles para ex-alcoólatra. É que o cara mais jovem não viveu a época do Sarnica, né? Puta, você lembra? A hiperinflação, 80% ao mês. Ao mês. Negócio terrível. Inflação. Negócio terrível. Que tá na Argentina, sim. A Argentina tá. Então, Passou de 100 já. Então, agora você Ao ano, imagine, o que você acha que aconteceria se o Banco Central baixasse a taxa para 7% em vez de 13,5%? Desabastecimento. A única maneira de baixar a taxa de juros é que o governo não quer. Reduzir despesa. Exatamente. Gastar menos do que arrecada. Ô, Capês, Exatamente. falando do governo... Então, mas você não acha que uma hora... Porque é o seguinte, o calango, você querendo ou não, ele tá com a bigorna no colo. Sim. A bigorna da realidade tá no calango. Pesando cada vez mais. Ele tá com a bigorna, ele já tá não sei o que, tá no colo dele. Você acha que ele vai mudar uma... Porque ele tá... Sei lá, ele é meio... esquisito, né? Essas coisas que ele tá falando de... Até a turma. Os livros não servem pra nada. Sim. É meio um... Sabe? Meio um guru. Quem uma tá coisa... do lado dele não tá entendendo o que ele tá falando. Do que? Não. Ele tá falando coisa Eu acho que uma hora aqui. tem que cair a ficha. Não é possível que a gente vai ficar nessa que não tem um plano fiscal, cara. Sim. Já é 100 dias, não tem um plano, não tem nada. E o PT fica falando assim, não, juros altos são bons pros bancos. A gente acabou de ver nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, o SVB, quebrou por alta de juros. Então, quer dizer, não existe essa lógica que banco ganha com juros altos. O banco ganha sempre. Pô, sempre vai ganhar. Mas não... Então, quer dizer, eles vão com uma narrativa para tentar, o que você falou bem, Emília, você tenta achar inimigos ainda que imaginários, porque nunca é culpa sua, sempre é culpa... Tá, mas agora, de olha o terceiros. primeiro mandato do Lula, 2003, 4, 5, 6. Ele prestigiava a autonomia do Banco Central, falava coisas que muitas vezes contrariavam as expectativas da população e conduzia a economia. Eu estou sentindo ele inseguro
vingativo e querendo... e não desceu do palanque ainda, tá querendo agradar todo mundo. Ele fez uma frente ampla para poder se eleger, ele não sabe qual frente ouvir e tá muito refém ainda que ele tenha prestigiado o Haddad corretamente nessa questão, ele tá muito refém dessa ala radical e irresponsável do PT, que quer que ele pratique toda sorte de benesses que depois vão quebrar o país lá na frente. Então, acabar com o teto constitucional. O teto. Mas já foi uma pedalada, Já né? foi uma temeridade. Agora, o que é esse arcabouço fiscal? Para que arcabouço fiscal? É simples. Não gasta mais do que você arrecada. Vão criar uma regra complicada, difícil de entender, para gastar mais e ninguém perceber. E do orçamento querem tirar o reajuste do salário mínimo, que eu falei hoje, e isso pode fechar 120 bilhões o déficit. Mas, de novo, são camuflagens, são maquiagens. Pra parecer que tá tudo legal. Já tá separado 23 bi pros prefeitos lá pra fazer a tributária. Já separaram lá, já tá separado, já recebi informações. Das emendas? Pois é. Não emenda isso. E a comitiva da China? Já. Essa vai que vai. Comitiva da China vai que vai. Lá tem retorno de Jedi. Turma vai lá, vai. Quem tá indo junto? Mas lá é o carreta First Class. Não é o carreta. É o retorno de Jedi. Viagem gostosa. Viagem gostosa. Você viu quem vai lá? Sim. Os irmãos. Fazer um churrasco. Os irmãos Carninha. Aí vai ter picanha. Os irmãos churrasco. Vai ter picanha no avião. Tem muita picanha. O Capês. Puta, que situação, hein? Pô, pensei que você via coisa boa, hein, A Capês? Europa estourando a inflação. Estourando a inflação, a guerra na Ucrânia. A França importou. Não tem o boicote da Europa na Rússia? Não está tendo boicote? Por que a França importou 8 carregamentos de urânio enriquecido que saiu de São Petersburgo e chegou no porto? Interrogação. Por que na Finlândia... Você sabe que o boicote à Rússia é boicote de Araque, né? Claro. Estão exportando tudo para a Europa do meio, através da Arábia Saudita, de outros países. E eu vou falar para você, nós estamos numa situação muito perigosa. Obrigado por avisar. Você fala o quê, de gostoso? A Ucrânia não tem como vencer essa guerra. Os Estados Unidos Mas nem a Rússia, né? Os Estados Unidos estão mentindo para a população. Não haverá contraofensiva. O Putin vai acelerar e o Biden não tem como retroceder. A chance de um confronto Estados Unidos e Rússia é iminente. Não, real. o que tem, na minha humilde opinião, hein? Não entendo nada da guerra. Entende sim. Eu acho que é assim. Entende? Eu acho que é assim. Falaram que ia ter a ofensiva da primavera agora da Ucrânia. Parece que não, mas também não chegou o armamento. O armamento vai chegar agora. Só que o que acontece? Os caras estão lá, eles estão defendendo a Ucrânia. Tem lá a trincheira, eles estão defendendo. É difícil entrar. Os tanques da Rússia são da Segunda Guerra. Sim. A Rússia é uma porca. Só que ele tá morrendo gente sem guerra parar. de artilharia. Então, não é guerra de tanque. Só que o que Não acontece? é guerra de tanque, é guerra de artilharia. Então, mas tá morrendo soldados 250 mil soldados ucranianos morreram, 400 mil estão feridos, e a Ucrânia perde numa proporção de 18-1. O Ocidente está mentindo. Hoje estão recrutando já crianças, idosos, porque o último lote de soldados estão defendendo. Mas eu não tenho essa informação, não. Olha, não sei onde é que você tem essa informação. Ele conhece. Entre no YouTube. Ele tem o WhatsApp do Zelensky. Não, YouTube eu não acredito. Não, eu vou YouTube dar- tá vagabundo. Tem um caranguejo. YouTube nem paga a gente. Eu vou dar pra... Monetizada. YouTube é uma porcaria. Nem Eu vou dar pagar pra a gente vocês, eles ó, pagam vou dar uma mais essa lição de casa porcaria. pro Samidana. Não, pra mim não, Lição de pô. casa pra Você você. sim. Toma. Passa um Eu quero que você condicionador. assista no YouTube a entrevista do Scott Alisa o Ritter cabelo. e do Douglas McGregor. Os dois foram da inteligência norte-americana, eles têm informações muito acuradas a eu tenho respeito. informações, Coronel boa, Douglas boa. McGregor e Scott Ritter. Boa. O que estão falando é o seguinte: o Putin quer um cessar-fogo para se preparar e o americano Pra fala vir com tudo depois. para vir com tudo depois. Os caras falam: não, Retaguarda, não compadre. vamos fazer cessar-fogo, vamos continuar segurando a bucha. Rússia tem 500 mil soldados tem na essa, fronteira não. com a Ucrânia, preparados, E fresquinhos o que pra ele entrar. falou, o Capês aqui, Mas é ó. tudo cara que não sabe pegar na aba, não sabe Faz um engatilhar ano que eles foram recrutados, estão sendo treinados. Ó, lê aqui. Pode ler. O quê? Capês, pode ler. Putin ameaça responder se Reino Unido fornecer mísseis com urânio à Ucrânia. O que eu vou te ler é o seguinte: o Biden tem um ódio visceral do Putin
não está raciocinando como líder político. A população da Ucrânia é a maior vítima dessa guerra nem andar de absolutamente bicicleta. insana. Se a OTAN não tivesse pressionado a Rússia até as portas de sua fronteira, não teria havido uma reação nessa escala do Putin. E ninguém sabe o que pode acontecer. Não, mas foi o Zelensky. O Zelensky é globalista. Foi dar uma viajada. É progressista Eu vou falar globalista. o que eu- prefiro não falar o que eu penso desse Zelensky. Então, mas o que o Putin falou? O Putin encontrou com o Xi Jinping. Pô, você assistiu. Sim, Ele foi encontrou- bonito, o O Molavinho. que ele falou? Ele falou, a gente negocia se a China fizer o acordo, a gente faz o acordo, o Putin. Por isso que eu acho que ele não tá com essa bola toda que você está falando, não. O Putin ele não está só com a bola toda. Ele tem condição de conquistar a Ucrânia inteira. Você vai ver o que eu tô te falando. Grava esse programa. Olá. E me Vou anotar, mostra, grava. Olha lá, Daqui, o cara... Bate a note. daqui, daqui Sei não, 90 Capês. dias eu vou voltar. Não Você vai ver sei a não. situação que está na Ucrânia. De ramo. Um país destruído. Sem camisa. Não, isso completamente é óbvio. destruído. Um exército que vai ser completamente mutilado. E, infelizmente, essa situação chegou por uma falta de tato dos líderes da OTAN e do senhor Joe Eu Biden. acho que não. Você sabe por que eu acho que não faz sentido isso que está falando? Porque foi o seguinte, quando a Rússia entrou na Ucrânia, lá no começo, há um ano atrás, eles já entraram com uniforme de desfile. É verdade. Eles foram para a Rússia, falaram, É dois nóis. dias esse Zelensky aqui Uma semana acaba a Isso, guerra. 2 dias esse Zelensky já tá lá era, na... sim. Porra, esses trouxas aí vão Já embora. comprou passagem para Orlando. 2 dias, com uniforme já, verdade. não sei o que, entraram, estão lá, ó, segurando a Sim, bucha. o- Olha lá, não vai o brincando. exército russo. Ele não gosta do Zelensky. Eu não gosto Não, do mas não é Zelensky. isso. Não gosta. Eu sei, eu não gosto do Zelensky porque ele colocou o povo dele na situação. Agora, a Rússia entrou Humorista. com 100 mil homens porque ela imaginava que a Ucrânia ia se render. Fizeram uma má avaliação do contingente militar. E tiveram que recuar. Se organizaram, convocaram os conscritos. Já tem 500 mil soldados preparados que não entraram em guerra ainda. Ela tem a munição da Ucrânia está acabando. A OTAN não tem munição para repor. É uma guerra de artilharia, não é uma guerra de tanque. E na Europa, a população já começa a chiar. França e Alemanha, o custo Não, da aí energia sim. Aí disparou. sim. Você sabia que os Estados Unidos destruiu um gasoduto? Que é o Nord Stream 2, Ficaram que quietinhos. levava. E agora ele destruiu o gasoduto e está vendendo o gás natural para a Alemanha pelo triplo do preço que ela pagava. Estão felizes. E aí falando do balão chinês para... O balão chinês. Só pra a China desviar o tem assunto. 300. A China tem 300 satélites sobrevoando o mundo. Vai botar um balão para fiscalizar. Tem 300 satélites, 150 Eu não sei não, militares. eu não sei não. Eu acho que... TikTok. Pô, aqueles tanques lá, aqueles TikTok. T-51, aqueles tanques lá, uns puta tanque velho. Não, os tanques Não. são tanques completamente ultrapassados. Porra, tanques T-51. soviéticos, Eu tava vendo completamente ontem. ultrapassados. Ontem tava passando, passa o trem lá. Cara você fala, empurrando. porra, que Não. tanque é esse que o Tem cara tá pneu no mandando? tanque. São da Não. época da União Soviética, Então, totalmente Então defasados. você fala que vai ganhar a guerra. É uma guerra de Esse puta artilharia, é guerra jabiraca. de míssil de artilharia. Não é guerra Painel de tanque. madeira. Olha lá, hein, Capês. Anotamos. Mas eu não Olha queria- lá, hein. Mas anota isso aí, porque eu não queria estar falando isso. Que eu estou anotado. apontando o dedo que a obrigação de um líder como Zelensky é proteger a sua população. Para ele tá ótimo. Virou estrela mundial, daqui a pouco ele vai ter um título de um asilo político nos Estados Unidos, numa casa bonita na Flórida, e eu quero ver a população que vai sobrar do país dele. Obrigação dele é dialogar com os Então, países que são guerra. poderosos, não ficar no meio dessa guerra. Guerra, sempre quem se ferra é o povo. Sim. Sem dúvida. Você viu esse filme lá, Esse ganhou o Oscar. Front. Nada de novo no front. Nada de novo Assisti, no front. assisti. É a história É da isso aí. guerra, é esse filme, né? É a população e é aquele negócio. Os velhinhos lá não tem água, cara. Sim. Pra você esquentar, você tem que pegar energia, lenha. Sabe porcaria quantos ucranianos já saíram do país? 10 milhões. É, mas do Brasil saiu 4 10 milhões e milhões. meio. Sim. E teve ucraniano que veio pro Sim, Brasil, do Brasil, e voltou 4,5. pra É Ucrânia. um país de menos de 40 O milhões, já saíram 10. o brasileiro tá tão Nem ruim precisou de guerra. que o brasileiro tá indo pra Kiev. Tá morando Mas lá. sabia que saiu uma reportagem Isso. ontem sobre ucranianos que estão voltando. Os caras fugiram da guerra, chegaram no Brasil e voltaram pra Ucrânia. Que tá mais perigoso O Brasil aqui. tem 4 milhões e meio morando fora. Picaram a mula. Sim. É. Mas 220 aqui, né? Comprando Lá tinha casa em 40, já Celebration. saíram 10. Então O que foi, ô? Proporcional o quê, pô? A população. Não, Emílio, eu não gosto do Putin, não. Eu não gosto 40 do o Putin. quê? Da Ucrânia? Não, eu sei, mas porra, aqui não tá caindo míssil, pô. Aqui foi um PT. É, mas é, Tem uma pequena equivalente, diferença. né? Mas, pô, PT não explode ainda. É só uma pandemia. É.
Não é? Tentou, mas não deu. É uma bomba econômica. Vai. Ô, meu querido Capês, sempre é um prazer recebê-lo. Você está aqui na programação aqui. Estamos no Linha de Frente, um programa agora direto ao ponto com o Adalberto Piotto. E no Jornal da Manhã, Piotto, da Manhã, terças e quintas. Tava o Piotto é excelente. Tava o... Entrevistamos o Kassab, o Tarciso, e vem esta segunda, você está convidado. Seu amigo João Dória estará aqui na segunda. Tá voltando. João Dória vai ser entrevistado. Eu convidei, ele aceitou. Puta, você sabe que eu tava lembrando? Eu tava lembrando quando ia aquela turma lá e ficava fazendo a caixa de som. Maravilhoso, lembra? Na época da pandemia. Volta do Dória. Saudade do Dória. Vou falar uma coisa pra vocês. O programa Pânico explode de audiência. Eu contava em 1990, acho que alguns aqui não eram nascidos. Sim. Em 90, eu ia pro primeiro tribunal do júri, ouvindo no rádio Pânico, mas aquilo dava um astral, chegava leve. Tinha eu ia falar travesti, um transexual, chamado Não, era Keila. Traveco, né? Keila Cristina Lima. Mas era muito engraçado, cara. Então eu você tá sou de Keila parabéns. Cristina Aqui, Lima. É o Jornal Nacional dos Programas de Humor e Informação. É isso aí, ô doutor. Você é uma simpatia. Obrigado.